Agora sim, vamos analisar o que motivou a retração que nós falamos anteriormente com o advogado tributarista Leonardo Rosler, que já está aqui. Rosler, bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Carol, toda a nossa equipe, nossos telespectadores, agora devidamente conectado para fazer essa análise aí juntinho de vocês. Rosler, o que explica essa queda de 0,2% em setembro e de 0,9% no trimestre, segundo a prévia do PIB do Banco Central? Quais setores puxaram essa retração? Bom, Carol, recuo, né, de 9% como um todo nesse terceiro trimestre engloba também, é importante dizer, e vou trazer aqui os efeitos, né, para o agropecuária, também na indústria e serviços, né, um desaquecimento quase que global do nosso mercado interno, né, ao mesmo tempo em que o Ministério da Fazenda ele faz revisão de baixa na projeção de crescimento do PIB ainda para 2025 em um cenário que temos uma taxa Selic de 15% ao ano, que é o maior percentual dos últimos 20 anos, né? Que seria justamente para conter essa inflação, mas com impacto direto sobre o crédito aqui, sobre o consumo e investimentos produtivos no setor do agro, né? Quando olhamos para a fotografia do campo, é bem mais complexa isso do que uma simples notícia de retração. Até porque, em comparativos aqui, em 2024, o agronegócio ele respondeu por uma parcela muito expressiva do PIB brasileiro, movimentou trilhões de reais e segue sendo o grande responsável por sustentar a renda em milhares de municípios do interior do país, né? Apesar de choques climáticos, custos de produções elevadas, volatilidade do preço, o agronegócio continua sendo a espinha dorsal da nossa economia real. Ou seja, aqui, né, vamos trazer esse comparativo. Né? Quando o índice de atividade aponta desaceleração, uma parte importante dessa perda de fôlego passa direta ou indiretamente pelo desempenho do campo. Né? Do ponto de vista externo, os números aqui eles mostram a relevância estratégica do setor. Né? As exportações, principalmente, representam de forma recorrente algo próximo da metade de tudo o que o Brasil vende para o exterior. E o que teve, né, a garantia até então de superávit na balança comercial e ajudando a segurar o câmbio em níveis menos pressionados do que estariam sem a força do campo. Né? Em vários períodos recentes, mesmo com queda de valor de dólar em algumas cadeias, o volume exportado continuou crescendo, o que reforça o papel do campo aqui, do agro, com um grande gerador de divisas, com um verdadeiro colchão de proteção para a economia brasileira. Né? Mas vamos pensar aqui agora em reflexo prático dessa desaceleração aqui, para você que está no dia a dia, da cooperativa, do frigorífico. Né? Em um ambiente de crescimento econômico mais fraco que temos e juros mais elevados, o primeiro impacto é, sem dúvida alguma, no crédito. O custo do dinheiro sobe, né? Os prazos encurtam e o apetite dos bancos por risco ele diminui. Isso afeta financiamento de custeio, investimentos em maquinários, armazenagem, enfim, toda a tecnologia de produtividade que dependemos. Né? E no comércio internacional, que é super importante para o agronegócio, esse desafio ele é duplo no meu ponto de vista. Né? De um lado, o nosso país ele continua competitivo em commodities como soja, milhos, carne, café, até mesmo por essa pequena redução aí do tarifácio, né, para essas commodities, mas nós estamos enfrentando aqui um cenário de preços internacionais mais baixos em algumas cadeias em relação aos picos recentes, o que reduz a receita em dólar por tonelada aqui exportada. Né? E, por outro lado, aumentam as exigências aqui de compradores com os temas de rastreabilidade, sustentabilidade ambiental, descarbonificação, segurança alimentar. Né? E aí, o mais alarmante é que o produtor que não se organizar para atender esses requisitos aí corre o risco de perder espaço para concorrentes que consigam entregar produtos e conformidades com essas regras. Né? E diante desse quadro econômico aqui, a mensagem principal
é que o empresário ele não pode apenas olhar agora para a safra, para o clima, né? É preciso incorporar de forma definitiva a variável macroeconômica da tomada de decisão, até porque juros em 15%, atividades mais fracas e consumo interno mais contido, eles exigem planejamento financeiro mais rigoroso, né? Uma gestão de caixa e análise de custo em comparação com outras receitas, né? Ao mesmo tempo, Carol, reforça a necessidade de investir em produtividade, né? Em agregação de valor, em industrialização e abertura de novos mercados para o produtor comece a ganhar peso na pauta exportadora. Então fica esse equilíbrio de pautas aqui, né? E temos que acompanhar de perto essa agenda regulatória do Brasil com os países compradores, né? Até porque decisões sobre políticas ambientais, mudanças em subsídios agrícolas e grandes economias são barreiras aqui que enfrentamos todo o dia a dia. Então, esse recado, através desse boletim, ele reforça, né, um desaquecimento do nosso país em vários dos setores, né, e principalmente no setor consumo. Então, alimentos e também o consumo de padrão aqui do brasileiro. Então, estamos diante de um cenário ruim de compra e enfraquecimento da moeda sem poder de crédito. Rosler, e essa desaceleração indica uma tendência de enfraquecimento da economia ou pode ser apenas uma oscilação pontual? E o que o produtor e as empresas do agro podem esperar para os próximos meses? Olha, Carol, eu espero sinceramente que seja agora momentâneo, até porque temos aí o final de ano. E o final de ano costuma dar uma acelerada nas compras aí de final, né, de Natal, de Réveillon, presentes. E isso faz com que a economia tenha um aquecimento normal, ou seja, será quase que acompanhando os retratos dos outros anos, que essa economia ela tenha um aumento até no IBC dos próximos trimestres, porque irá considerar esse final de ano. Então, é uma consolidação que joga mais dinheiro para rodar em nosso país por conta dos finais de anos, né? Mas agora, olhando para o agronegócio, né, um cenário em que o PIB desacelera, mas o mundo continua precisando de alimentos, o Brasil tem a oportunidade de consolidar ainda mais uma posição de potência agroexportadora. Obviamente, desde que consiga combinar eficiência dentro da porteira das fazendas, inteligência de mercado e previsibilidade nas regras do jogo, que é o que nós brigamos sempre aqui com a famosa segurança jurídica. Rosler, e só para a gente finalizar, quais medidas poderiam ajudar a reverter esse movimento, seja em termos aí de política fiscal, de crédito, incentivo à produção ou simplificação tributária, por exemplo? Seria essa cesta aí que tu desenhasse seria o ideal para todo mundo, né, Carol? Mas o recado dos dados recentes, ele é muito claro. A economia brasileira, ela vive uma fase de freio monetário e menor crescimento, né? Mas o agro, ele continua sendo o motor que impede uma desaceleração ainda maior, né? Então, para o produtor e para o empresário do agronegócio, isso significa oportunidade e responsabilidade ao mesmo tempo. Oportunidade de ganhar espaço em mercados globais que buscam fornecedores confiáveis, competitivos e sustentáveis, e também a responsabilidade de profissionalizar ainda mais a gestão, trazer governança e principalmente estratégia de risco dentro das propriedades e das empresas. Obviamente que tudo isso precisa ver com políticas públicas aplicadas do governo federal. E, para mim, o principal recado frente a esse cenário ruim econômico seria o governo federal traçar um plano de corte de gastos. Isso seria o melhor recado para o mercado, para trazer novos investidores, destravar oportunidades e também uma forma de auxiliar, assim, tanto o agronegócio quanto a indústria, para que possamos ter um último trimestre do ano, pelo menos perto do equilíbrio necessário. Pensando aí no melhor cenário, né, Rosler? Obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu?
Eu que agradeço, Carol, toda a nossa equipe, nossos telespectadores. Uma ótima terça-feira e excelente semana para todos nós. Obrigada pra gente. Tchau, tchau.